Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Aula de hoje, História dos Hebreus, ou História do povo judeu, ou ainda História bíblica. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Hoje nós vamos dar continuidade na divisão do reino. Então nós aprendemos na aula passada que o reino de Israel, ele é dividido em duas partes. A primeira parte nós chamamos Reino Unido, e no Reino Unido nós aprendemos que são três reis: o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Cada um desses reis governou 40 anos. Então 40 de Saul, com 40 de Davi, com 40 de Salomão, 120. Então, se alguém perguntar para você quanto tempo durou o Reino Unido de Israel, você vai falar 120 anos. E o que é o Reino Unido? Quando as 12 tribos estavam reunidas em um único governo. As 12 tribos com um único rei. Mas acontece que com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono. E o povo queria que abaixasse o tributo. Eu já falei isso na aula passada. Se você quiser saber sobre isso, você deve ler o capítulo 12 do primeiro livro de Reis. Então aí o que vai acontecer? A divisão do reino. E quando isso aconteceu? É importante o aluno de História dos Hebreus ter algumas datas. Nós já aprendemos que Abraão, ele é 2000 anos antes de Cristo. Está lembrado disso? 2000 anos antes de Cristo. Que Davi, antes de Davi, que a queda de Jericó ocorreu 1400 anos antes de Cristo. Está vendo que nós estamos diminuindo? Porque o cômputo, no nosso calendário cristão, Jesus é o centro da história. Então a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele é o centro de tudo. Nós estamos aí há mais de 2000 anos depois de Cristo. E Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Depois a gente volta para 1400, que é a queda de Jericó. Está lembrado da queda de Jericó? Muito bem. Aí a gente avança mais um pouco até o ano 1000, porque Davi está mais ou menos no ano 1000. E quando aconteceu a divisão do reino? Quando ela aconteceu? Quando? Em 932 antes de Cristo. Veja que interessante. Nós estamos chegando pertinho de Cristo. Sabe quando mais ou menos vai terminar toda a história da Bíblia? Mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Porque nesses 400 anos nós temos um período que nós, estudantes de teologia, nós classificamos de período interbíblico, que vai do último livro da Bíblia até o último livro do Antigo Testamento até o primeiro livro do Novo Testamento. Ou seja, de Malaquias até Mateus, nós temos, falando em números redondos, mais ou menos 400 anos de distância. Neste período, nós não temos nenhum livro inspirado por Deus. E este período nós chamamos de período interbíblico. Por isso que na Bíblia Apologética, publicada pelo ICP, nós colocamos na Bíblia Apologética os livros apócrifos. Estes livros, eles surgem neste período. Eles estão na Bíblia Católica, mas não estão na nossa. São 7 livros. Então nós colocamos para o aluno poder entender este período, tá bom? Mas depois eu falo sobre isso. Vamos voltar aqui na divisão do reino. Então marcou no seu caderninho? Mais ou menos 932 anos antes de Cristo. Aí nós temos que aprender outra coisa. Então o Reino Unido você já dominou. São 3 reis: Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada um, 120 anos. Já é matéria dada, já é a terceira vez que eu estou ensinando isso. Anota no seu caderninho para não esquecer. Agora começa a divisão do reino. Então anota aí no seu caderno assim: divisão do reino, 932. Então, 10 tribos ficaram sendo lideradas por Jeroboão, que é da tribo de Efraim. E 2 tribos, são 12 tribos. Então, se 10 ficaram com Jeroboão, sobraram 2. Essas 2 ficaram com Roboão. Então, o nome diferente de um é Roboão e o outro você acrescenta o G, Jeroboão. Então, Jeroboão ficou com 10 tribos, que nós chamamos Reino do Norte ou Reino de Israel.
Então coloca aí no seu caderno aí, olha. Reino do Norte ou Reino de Israel, 10 tribos, o primeiro rei, Jeroboão. O Reino do Sul ou Reino de Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim. Reino do Sul ou Reino de Judá. Por que essa informação é importante? Porque muitos quando estão estudando a Bíblia, o livro de Reis, fica confuso com esses termos. Por isso que eu gosto de ensinar bem para a pessoa entender, para você ter prazer agora em ler o livro dos Reis. Muito bem. Agora, outra coisa importante que eu já ensinei e vou recapitular. Na Bíblia, tem hora que Deus faz promessa incondicional e tem hora que Deus faz promessa condicional. Vamos entender isso aí. Eu já falei na aula passada, mas é importante explicar isso aí. Então Deus fez uma promessa para Davi incondicional. Não tinha nenhum, Deus não exigiu de Davi nenhuma condição para que a linhagem dele viesse o Messias. Porque Jesus é filho de Davi. Você já viu no Novo Testamento muitas vezes o termo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? A pessoa está dizendo, Jesus da linhagem de Davi, Jesus da dinastia de Davi, porque Deus prometeu para Davi que da sua semente, dos seus descendentes, viria o Messias. Isso foi incondicional. Deus não exigiu nada. Deus falou, olha, porque Deus ele tem liberdade, não é? Ele decretou isso aí. E Deus não é homem para que minta. Agora, no caso de Jeroboão, que ficou com as 10 tribos do Reino do Norte, Deus fez uma promessa para ele condicional. É bênção também, mas tem uma condição. Se ele continuasse servindo a Deus, nunca faltaria descendentes dele para assumir o trono do Reino do Norte. Acontece que ele desobedeceu. Ele desobedeceu a Deus. Ele viu que o povo gostava de descer para se reunir em Jerusalém. Os judeus, toda festividade, eles gostavam de reunir em Jerusalém, onde ficava o templo. Ele proibiu. Começou a perseguir quem descia para adorar a Deus em Jerusalém e construiu 2 templos. Um em Dan e um lá no extremo norte do reino, em Betel, e um lá no extremo norte chamado Dan. E ele construiu 2 bezerros de ouro, colocou um no templo em Dan e um no templo lá em cima, em Dan e um em Betel. Então o que acontece? Quando o povo ia adorar a Deus, ele fala, não, pode adorar os bezerros de ouro, é a mesma coisa. Ou seja, ele levou o povo à idolatria. Olha aí o pecado de Jeroboão, para não deixar o povo servir a Deus, porque ele falou, não, se o povo for servir em Jerusalém, vão tomar o meu reino, vão querer assumir de novo o reino. Então, por causa disso, ele só teve um filho que herdou o trono, depois acabou a dinastia dele, que é o pecado de Jeroboão, levar o povo à idolatria. Olha aí na sua tela. Primeira dinastia então, Jeroboão I, foi sucedido por Nadab, filho dele é Nadab. E aí o que aconteceu? O filho dele foi assassinado por Baasa. Isto está no primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículos 15 e 27. Segunda dinastia, ou seja, agora aquela família acabou, entrou uma outra família para governar, que nós chamamos segunda dinastia, ou seja, outra família. O Elá, que era filho de Baasa, segundo rei. Então Baasa e o filho dele Elá, que foi assassinado por Zinri. Olha aí a situação desse povo do Reino do Norte. Muito bem. Só que o Zinri governou só 7 dias e depois ele suicidou. Ele tacou fogo no palácio. Só 7 dias. Olha que situação. Isto está no Reis, capítulo 16. Aí você vai ler com calma na sua casa. Agora que é interessante, Onri é sucedido. O Onri entrou no lugar de Zinri. A dinastia de Onri ela é maior. E ele é sucedido por quem? Por Acabe. Só que o Onri ele fez uma coisa interessante. Ele levou a capital do Reino do Norte para Samaria. Ele levou, tá lembrado dos samaritanos? Aí você vai entender o porquê de samaritanos. Então ele levou a capital para Samaria. Então no Reino do Norte nós temos a capital política, Samaria, e 2 capitais religiosas, Dan e Betel. E no Reino do Sul nós só temos uma capital. Sabe qual é? Jerusalém, que é a capital política e religiosa, onde ficava o templo, tá bom? A aula de hoje é importante. Olha, você sabia
que muitos estudantes de teologia, pessoas que já fizeram curso de teologia, até mesmo pastores, quando chega nesse período eles ficam confusos porque acham difícil. Mas você que é nosso aluno, está vendo que não é tão difícil assim. É só prestar atenção e dar uma lidinha. Por exemplo, tem rei que você lê 3 linhas só 3 linhas, e você já descobre toda a vida dele. Tem rei que tem um texto maior, e o que tem texto maior, sabe quem é? É o filho, ou melhor, o filho de Onre, o Acabe. Está lembrado do Acabe da Bíblia que casou com Jezabel? O Onre é sucedido por Acabe, então o Onre é o pai de Acabe, que levou a capital para Samaria. E este é o Acabe, é sucedido por Acasias, Acasias por Jorão, que foi morto por Jeú em uma batalha. Jeú é quem mata a Jezabel. Você sabia disso? Os cachorros comeram o corpo de Jezabel. Muito bem. Este é o período mais longo que vai falar dos reis, porque nesse período nós vamos encontrar o profeta Elias e o profeta Eliseu. Aí ele vai, olha, esse período ele vai até o 2º livro de Reis. Por quê? Porque no 2º livro de Reis, no capítulo 2, é que Elias é arrebatado num carro de fogo. Então nós estávamos, olha que interessante que é a Bíblia, nós estávamos no 1º livro de Reis. No 1º livro de Reis começa a dinastia de Onre, quer ver? No 1º livro de Reis, no capítulo 16, versículo 21, começa a dinastia de Onre, que é o pai de Acabe, que vai casar com Jezabel. Começa a dinastia dele. E a dinastia dele, o assunto sobre ele, olha, vai até o final do 1º livro de Reis, que são até o 22. Então veja que interessante, você começa a ler a Bíblia do capítulo 16, no capítulo 16, no versículo 21, e você vai até o 22. Aí você vai estudar toda a história do profeta Elias. E o Elias ainda vai passar pelo 1º capítulo do 2º livro de Reis e vai ser arrebatado num carro de fogo no capítulo 2 do 2º livro de Reis. Aí vai entrar quem? Eliseu. Quem já não viu a história da sunamita, seu filho? Quem já não viu o azeite da viúva? Está tudo nesse trecho aqui, ó. A história de Naamã que foi mergulhar no Rio Jordão e foi curado, não é, da lepra. Quem já não leu o machado flutuando com Eliseu, Samaria cercada? Muito bem. E aí você vai ler até o reinado de Jeroão, ou Jorão. Tem Bíblia que fala Jorão, tem Bíblia que fala Jeorão. Não tem problema, tá? Depende da Bíblia, o nome é o mesmo. Onre, tá vendo? Lá em cima, Onre. Então Onre gerou Acabe. Acabe, quando Onre morreu, Acabe assumiu o trono. E Acabe casou com Jezabel. Olha aí na tela aí os dois aí. Desse casamento nasceram 3 filhos que interessam pra gente agora: o Acasias, o Jorão e a Atalia. Olha a Atalia aí que eu falei. Então Jezabel era lá dos fenícios e ela servia a Baal. Ela era idólatra. E ela foi morta e os cães comeram o seu corpo. Mas leia a história na Bíblia. Bom, quando Acasias morreu, ele não tinha filho. Olha aí na tela. Jorão assumiu o reinado no lugar dele. E Atalia casou com Jorão. Mas Jorão de novo? Não. Esse Jorão que você está vendo é lá do reino do sul, filho de Josafá. E Jorão gerou um Acasias também, junto com Atalia. E Acasias gerou a Joás. Tá bom? Então Atalia, ela é filha de Jezabel, né? E com Acabe, mulher perversa. Então o que acontece? A Atalia, ela casou com Jorão, lá do Reino do Sul, filho de Josafá. E o que acontece nesse casamento? Ela quis exterminar a linhagem de Davi, porque o filho dela estava reinando, o marido dela, Jorão, morreu Acasias, ela ficou corregente, ela ficou reinando, não vamos dizer que ela foi rainha, mas ela ficou no governo, durante 6 anos, ela ficou no governo, e ela tinha um plano diabólico, ela queria exterminar a linhagem de Davi, o nosso Salvador. Sabia disso? Mas esconderam uma criança que era da linhagem real, que é o Joás. O sacerdote Joiada escondeu o Joás. O Joás, ele era criancinha.
E com 7 anos, eles colocaram Joás no trono. O Joiada ficou dando toda assistência, ficou auxiliando, e eles mataram Atalia. Mas o plano de Atalia, essa mulher, filha de Jezabel, era destruir a linhagem de Davi. Olha que assunto importante. Então essa dinastia vale a pena ler no segundo livro de Reis. No segundo livro de Reis, olha, tá? Então veja bem, deixa eu achar aqui para você, Atalia está no capítulo 11. Está no capítulo 11, tá? Atalia, muito bem. Mas aí você vai ler com calma aí na sua casa, depois da aula, você leia com calma, aí você vai entender. Aí você pode fazer aquele mesmo gráfico que eu fiz direitinho, aquele mesmo organograma, tá? Muito bem, vamos lá. Próxima. Aí, o que acontece? Deus usou Jeú para exterminar a dinastia de Onre. E da onde vem o Acabe, o Acasias, o Jorão. Então Deus usou Jeú para exterminar. Aí Jeú foi sucedido por Jeoacás, este por Jeoás e este por Jeroboão II, tá bom? E este por Zacarias, que foi morto por Salum. Aí acabou essa dinastia. Então a dinastia de Jeú tem Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias. Viu aí na tela? Muito bem. E ele foi morto por Salum. Então Salum já é a 6ª dinastia, a 6ª família governando o Reino do Norte. Veja que interessante. Vai mudando de dinastia, guerras, um matando o outro, e todos servindo à idolatria. Muito bem. Salum foi assassinado por Menahem, viu aí na tela? Menahem é a 7ª dinastia. Ele é sucedido por Pecaías, que é morto por seu capitão Peca. Olha cada nome interessante. Muito bem. Então essa já é a 7ª dinastia. Agora olha aí de novo. 8ª dinastia. Peca é morto por Oséias. Olha aí, o rei Oséias. Não é Oséias profeta, não. Esse é um rei Oséias, lá do Reino do Norte. E por Oséias e uma conspiração. 8ª dinastia. Muito bem. Então Oséias, ele é onde termina a dinastia. Termina o Reino do Norte. O Reino do Norte terminou. Isso está no segundo livro de Reis, no capítulo 17, verso 3. Ele terminou depois de 9 anos de reinado. Então aí vai acabar o Reino do Norte. Vai acabar. Mas você sabe como que acaba o Reino do Norte? Você tem ideia? Porque o Reino do Sul ainda vai continuar mais um período. O Reino do Norte vai terminar aí. Então a divisão do reino começou no ano 932 e vai terminar o Reino do Norte no ano 722. Anota aí no seu caderno. Então dá mais ou menos 200 anos a duração do Reino do Norte, com 9 dinastias e 19 reis governaram. Você vê que mudança? Vai mudando, assassinato, guerra, enfim, terrível, são idólatras. E aí acabou o Reino do Norte. Por que acabou? Porque o Império Assírio estava no poder agora. Primeiro império que nós estudamos foi o Império Egípcio. Lembra do Império Egípcio que oprimiu o povo de Deus? Agora tem um outro império, que é o segundo império, o grande império mundial que nós estudamos em História dos Hebreus. É o Império Assírio. E ele era um império muito violento com os inimigos, com os adversários. Eles matavam os adversários. Eles têm histórias que eles cortavam a cabeça de todos os adversários e faziam aquela pilha de cabeça de pessoas mortas só para assustar o povo. É um reino muito terrível, muito opressor. Eles praticavam, meu Deus, torturavam os inimigos. Furar o olho do inimigo já era comum para eles. É terrível ler sobre esse império, o que eles faziam com os inimigos quando eles venciam a batalha. Mas eles tinham uma política, quando eles venciam um povo, eles mudavam o povo de país.
pegava o povo de um país, levava para um outro bem distante e trazia do outro para aquele, ou misturava os povos. Sabe quem fez isso aí já? Quem adotou essa política também? O Stalin, da antiga União Soviética. Diz a história que o Stalin da União Soviética, ele fazia isso também, ele misturava os povos. Por isso que hoje muitas vezes a gente vê na televisão essas guerras que estão acontecendo lá naquela região da antiga União Soviética. Você não vê de vez em quando os rebeldes, o povo querendo independência, outros não querem, outros querem ficar ligados à Rússia. Você viu a situação da Ucrânia? Por quê? Porque na época do Stalin, da União Soviética, para o povo perder a força, para uma nação perder a força, ele misturava. Ele pegou gente da Rússia, levou para a Ucrânia, pegou da Ucrânia, levou para outro lugar, e fez aquela confusão. E agora hoje lá, tá vendo? Tem esse problema. Porque o povo mora num país que não é dele, de origem. Então, essa era a política da Síria. Para enfraquecer um povo, ela misturava. Ela pegava a gente da região de Canaã, levava para outros países, para outras regiões, para outras terras, e trazia das outras terras para. Então, desta mistura, olha só, aí o povo perde a força, perde a nacionalidade, porque ele está em outro país. Como é que ele vai ter força se ele não está na terra dele? E dessa confusão é que surgem os samaritanos, está lembrado? Por que judeu não gostava de samaritano? Eles brigavam, eles não se davam, tá vendo? Porque os samaritanos eram um povo misturado, é um povo misturado aí, segundo essa política dos assírios. Então eles tinham um problema com os samaritanos. Você vê que interessante? Por causa dessa política aí. E essa mistura de povos, essa era a política da Síria, para enfraquecer o povo. Se você observar em Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecoste, na festa de Pentecoste, da descida do Espírito Santo, tinha gente lá, que eles vieram de diversos lugares para adorar, para festejar em Jerusalém, e de diversas tribos, mas moravam em lugares diferentes. E isso aconteceu em função dessa mistura, porque o povo é levado para outro país, aí acaba tendo que sobreviver em outro país, aí acaba construindo uma casa, construindo um comércio, enfim, aí acaba ficando morando lá, porque se estabiliza nessa política da Síria, porque daí quando o império cai, aí o povo não tem mais como voltar, já está morando em outro país, já construiu, já tem família, acabou casando com, entendeu? Então aí fica difícil retornar. Mas no dia do Pentecostes, aqueles que serviam a Deus, que conheceram a lei, todos eles vinham para adorar em Jerusalém. Observa para você ver que interessante no Pentecoste, no comecinho de Atos dos Apóstolos. Mas muito bem, então essa era a política da Síria, espalhar os povos, fora o terrorismo, fora a tortura, o massacre, o pânico que eles causavam, ainda eles misturavam. Essa era a política da Síria. Então, guardou? O reino foi dividido no ano 932, 932 foi a divisão do reino. Aí nós temos Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tem o quê? 9 famílias governando, que nós chamamos dinastias, 9 dinastias e 19 reis. Tá bom? Agora o Reino do Sul é fácil, porque é só uma, a família de Davi. Deus preservou. Teve aquele probleminha, aquele período de 6 anos com Atalia, que era filha de Jezabel com Acabe, mas nós vamos falar, nós vamos estudar e dar uma passada em todos os reis do Reino do Sul, mas só que é uma família só, é uma dinastia só. Viu que fácil que ficou agora? O mais difícil nós já aprendemos. E nós já sabemos então que no ano 932 houve a divisão do reino. Aí ficou sendo Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. Tá certo? Divisão. E no ano 722, ó, estamos chegando, hein? Estamos chegando em Jesus, ó. Então diminuímos aí de 932 para 722, dá 210 anos. Então a gente usa falar que o reino do norte durou mais ou menos 200 anos. Tá bom? Mais ou menos 210, 200, a gente fala número redondo para facilitar o aprendizado. Então isso você precisa dominar.
Então alguém pergunta, quando foi a divisão do reino do norte, do reino de Israel, do Reino Unido? 932. Quantos anos durou o reino do norte? 200 anos. Em que ano aconteceu a destruição total, que veio a Síria e acabou com o reino do norte? 722 antes de Cristo. E qual foi o último rei do reino do norte? Oséias, né? Não é o profeta, tá? Vai confundir. Tá ficando gostoso, não tá? Então no cativeiro assírio, nós chamamos de cativeiro, porque levou o povo para o cativeiro. Acabou, não tem mais agora, acabou. E ele misturou tudo, trouxe o povo de uma nação, trouxe para lá, levou o samaritano, espalhou para o mundo. Nós vamos encontrar o povo judeu em tudo quanto é lugar espalhado. Você veja em Atos dos Apóstolos, tem gente de tudo quanto é tribo ali. Depois nós vamos chegar lá. Quando nós estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender o que eu estou falando. Mas é desta mistura, então, que surgem os samaritanos. Lembra de Samaria, que Onre comprou e fez Samaria a capital? Onre, da dinastia de Onre, que era o pai de Acabe, que eu já falei. Então, dali então surgem os samaritanos, um povo misturado. Por isso que judeu não gostava de samaritano. Por isso que, e você veja que Jesus rompeu a barreira do preconceito. Eles tinham um preconceito contra os samaritanos por causa dessa mistura aí. Mas Jesus rompeu esse preconceito. Ele foi conversar com uma mulher samaritana e ela virou uma evangelista. Ela saiu pregando, ela saiu falando de Jesus, falando das boas novas. Olha que matéria gostosa. Agora você está começando a entender a história, a importância de estudar história, né? Então a matéria de hoje é isso aí. E este período é o mais, assim, vamos dizer, mais delicado, mas não é, na verdade não é tão difícil. Mas tem muito nome de rei, eu faço confusão. Mas agora você já pegou o fio da meada, agora já ficou mais fácil, que você já tem uma base para entender. Então o que você precisa fazer para ficar gostoso esse assunto? Você precisa pegar do capítulo 12 do primeiro livro de Reis. Anota aí no seu capítulo, tira um tempinho, pega do capítulo 12 e vai lendo, e pega um caderninho, cada rei que você lê o nome, você põe num papelzinho, você anota no seu caderno. Então você começa lá, o primeiro rei, Jeroboão, reino de Israel, você já sabe que é reino do norte. Divide a sua folha em dois, escreve assim, em duas partes. Pega a folha e escreve assim, reino do norte, reino de Israel, reino do sul, reino de Judá. Aí você vai lendo a Bíblia. Esse era rei de Israel, do reino do norte. Aí você escreve lá o nome dele. Esse era rei de Judá, reino do sul. Escreve lá embaixo o nome dele. Aí quando chegar no final do segundo livro de Reis, você dominou, você anotou o nome de todos eles, você já vai melhorar. Você vai ver que tem rei que tem o mesmo nome. Por exemplo, Acasias tem 2. Jorão tem 2, ou Georão, a mesma coisa, tem 2. Mas aí você já vai saber separar quem é um e quem é outro. Tem rei que você só vai ler, quer ver? O Ozinri, por exemplo, é só um pedacinho que vai falar sobre ele. É coisinha pequena que vai falar, porque o Onre, né? Quer ver? Olha, Zinri, vai falar aqui no capítulo 16, só um pedacinho sobre ele, porque ele só governou 7 dias. Então não tem praticamente nada sobre ele, tá bom? Então, essa é a matéria história dos Hebreus. Dever de casa, ler os 2 livros de Reis. Mas agora você vai ler com mais prazer. Você de repente você começava a ler, você não entendia. Puxa vida, que confusão, puxa vida, não estou entendendo. Agora você já está entendendo. Mas faça isso que eu falei. Pega lá seu caderno agora e escreve Reino do Norte, parte de cima, Reino do Sul, Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá, e vai lendo a Bíblia. Quando você vê Reino de Israel, Reino do Norte, você anota o nome, Reino do Sul, Reino de Judá, você anota o nome embaixo. Aí você vai dar uma passadinha, e é gostoso ler a história dos reis de Israel, né? Aí você vai ver a idolatria, você vai ver o pecado deles, você vai ver tudo. E aí você vai ver, de repente você ainda nunca leu, você inteirinho a história de Elias, a história de Eliseu. Então essa é a grande oportunidade, tá bom?